puberdade e suas mudanças. Esse é o tema da aula de hoje e eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Ciências. A gente vai tratar de puberdade porque é uma fase que ou você está passando, ou já passou, ou vai passar. É importante você entender que é uma fase de transição. Por que transição? Uma transição entre a infância e a vida adulta. E como causa muitas mudanças, leva também a muitos questionamentos, muitas dúvidas, e é super importante a gente tratar sobre isso. Primeiro, estou falando de mudanças. E quem está causando essas mudanças? Os hormônios. É muito comum você falar assim, são os hormônios da adolescência que provocam a mudança. Fulano está assim por conta dos hormônios. E que hormônios são esses? São os que a gente chama de hormônios sexuais. Na menina, na mulher, no seu ovário, há produção de dois hormônios, o estrogênio e a progesterona. São dois hormônios que eles vão atuar nas características femininas, especialmente o estrogênio, vão atuar no ciclo menstrual, na formação, na produção do óvulo e, no caso de uma gestação, na manutenção dessa gravidez. Então, são os hormônios tipicamente femininos, estrogênio e progesterona. E no caso do menino, no caso do homem, nos seus testículos, há a produção do hormônio chamado testosterona. Como todo hormônio, ele é liberado na corrente sanguínea e vai circular. E circulando, ele vai levar a diferentes funções. As mudanças que irão ocorrer, ao estímulo sexual e a manutenção da vida sexualmente ativa. Tá, legal. Entendi então quem são esses hormônios, mas que mudanças são essas que vão ocorrer? Temos aqui um esqueminha, menina para cá, menino para cá. Quais mudanças estão ocorrendo? A puberdade, a idade, a gente não consegue precisar propriamente. Pegando assim uma grande média, é mais comum que nos meninos ela se inicie aí com 10, 10 e pouco, ou às vezes um pouquinho antes, um pouquinho depois. Não é absolutamente preciso. Onde há o aumento da produção da testosterona no corpo desse menino. E aí começam a ser mudanças perceptíveis. A começar no rosto. Pelos começam a surgir, passa de uma penugem para um pelo, um pelinho, tá começando a ter aquela barbinha, pelo no bigode, no pescoço, é o início. Mudanças nas pregas vocais. Nós temos as pregas vocais que elas vibram na passagem do som. Na puberdade, começa devido à testosterona a espessar, a engrossar um pouco mais essas pregas vocais. Logo, esse som, ele sai um pouco mais grave. Há uma mudança de voz. Significa que absolutamente todos os homens terão uma voz grave? Não. Isso há uma diferença genética entre as pessoas. Porém, há uma tendência de que nos homens, devido à testosterona, há um espessamento maior dessas pregas vocais. Logo, uma voz mais grave. Alterações no corpo. Tanto a questão do crescimento, há ali o estirão da adolescência, há um crescimento, há um boom. Muitas vezes, alguns meninos que eram mais gordinhos tendem a emagrecer. A testosterona, ela acelera o metabolismo. Então, leva de fato esse emagrecimento. A pessoa dá aquela esticada. Você, fulano esticou porque ele emagreceu, porque ele esticou. Não, a testosterona, ela vai estimular o crescimento ósseo, o crescimento muscular e ela acelera o metabolismo. Então, muitas vezes leva também a um emagrecimento. Muda um pouco a estrutura corporal, a questão dos ombros um pouco mais largos. E na parte de fato genital, começa a surgir os pelos pubianos, o testículo começa a crescer, observa-se essa diferença. E também é a época que acontece a primeira ejaculação. A primeira vez que é como se esse sistema reprodutor masculino começasse de fato a funcionar. Então aí, nessa fase, a partir daí. No que se refere a crescimento de mãos e pés, se todo o corpo cresceu, mãos e pés também vão crescer. Então é aquela coisa que os números, começa a sair daquela fase ali da compra do calçado na seção de criança para uma seção de adulto, já começa aí devido a esses hormônios. Nas meninas, muitas das mudanças são até similares, porém os hormônios que estão atuando são hormônios diferentes. Estamos falando aí especialmente do estrogênio. O estrogênio, ou estrógeno, ele causa uma primeira percepção, uma mudança perceptível nesse corpo, tanto a questão do crescimento, essa menina também começa a crescer,
todos, ambos, meninos e meninas, crescendo dentro do limite da genética familiar também, né? Então, há um crescimento, então estimula o crescimento ósseo, o crescimento muscular e surge, então, os seios. O início ali da formação daqueles seios começa nessa fase. E começa o amadurecimento, se tornando também o seu tamanho proporcional também à genética da família. Então, essa menina, ela passa, então, a ter essas alterações no corpo visíveis, surgimento ali, o início do surgimento dos seios, também a questão dos pelos pubianos que começam a surgir, pelos na axila, um aumento de pelos às vezes nas pernas, no braço, um pouco dessas alterações visíveis. Além disso, é o período da menarca. A menarca é a chamada primeira menstruação. A menina, a idade para isso, assim, uma média, o mais comum, 9 e pouco, 10 anos. Temos casos de meninas que estão aí com a menarca menstruando mais cedo e um pouco mais tarde. Então, não é uma matemática exata. Uma média aí, o que ocorre na maioria das meninas. Então, você viu, poxa, esse corpo ele está alterando, essa menina está crescendo, começa a ter alteração nas formas. O estrogênio ele também promove isso. Uma cintura diferentezinha, uma cintura mais estreita, um quadril mais largo. São mudanças na forma do corpo, chamado um corpo um pouco mais feminino. Muda daquele padrão simplesmente de criança, de todos os corpos iguais, mostrando nítidas diferenças entre o corpo de um menino e o corpo de uma menina. Algumas meninas passam por uma leve mudança de voz, mas não é assim algo tão decisivo, tão marcante, como acontece nos meninos. E o crescimento também é bem marcado a questão do crescimento de pés, crescimento de mão, todo esse crescimento que vai acompanhar aí proporcionalmente. Meninas também é observado mudanças no cabelo, o estrogênio ele também causa essas alterações, então às vezes um cabelo, um crescimento diferenciado, até a forma do cabelo, mais lisa, mais ondulada, pode alterar devido ao estrogênio. E nos dois é muito comum, devido a todas essas mudanças e esses hormônios sexuais em maior quantidade, também o surgimento, o interesse pelo sexo, curiosidade e questionamentos a respeito do mundo, afinal, esse amadurecimento é no corpo, mas também começa um amadurecimento na mente. Ok? Então, expus para vocês os principais pontos dessa mudança, os causadores, que são os hormônios sexuais, e fechamos aqui a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchauzinho!